Já estamos de volta com a cobertura especial do Lean Summit 2025, com mais um convidado especial. Nós vamos conversar agora com o Fabiano França, gerente corporativo de melhoria contínua da IP. Tudo bem? Tudo bem, João. É um prazer enorme a gente estar num evento, né, de uma grandiosidade dessa, né, o Lean Summit 2025, posicionando a IP dentro desse processo. Então é um prazer estar aqui com você também conversando. Todo o cuidado que o Instituto Lean traz com a gente, né? Desde o início do evento até a estrutura que a gente está trabalhando aqui. Então é gratificante estar aqui com vocês. Agora, Fabiano, qual é a experiência que você vai hoje trazer, né, para a audiência do auditório aí do Lean Summit 2025? Eu sei que você vai subir ao palco daqui a pouquinho, né, o que você preparou, se você puder dar esse spoiler aí para quem está acompanhando a gente. Perfeito, João. É interessante a gente falar um pouquinho da IP, né? O quanto a gente está presente nos lares brasileiros. Então hoje, 95% dos lares brasileiros tem produto da IP. E como potencializar esse processo? Através de uma cultura Lean. E o TPM vem com esse processo, junto com o Lean, fazendo toda uma estratégia de mindset. Queremos que o nosso produto chegue no mercado com a qualidade superior, tendo o processo de mindset, como as pessoas encaram a padronização de fazer certo desde a primeira vez. E a gente tem trabalhado muito forte o coração. Como é que a gente toca o coração das pessoas para sair do conceito teórico, que é a mente, né, que a gente coloca melhoria contínua na mente, que é qual é o padrão, e no coração. A gente está nos lares brasileiros, mas precisa que o nosso produto chegue com qualidade, tendo um custo superior. Então o custo tem que ser baixo para ter um custo acessível para o nosso cliente. Aí que entra o Lean, João. O quanto é importante a gente ter o Lean dentro desse processo para redução de desperdícios, projetos que tragam esse conceito de como a gente pode alcançar ainda mais o nosso mercado brasileiro. Hoje a IP, só para você ter uma ideia, ela está presente em 4 estados com mais de 7.500 pessoas. Então imagine o desafio que a gente tem de fazer com que essa galera tenha um processo padronizado e esteja no trilho pensando em como eu posso ser melhor 1% por dia. É o que eu ia perguntar, qual o principal desafio, né? Sim. Para a IP chegar a tantos lares, né? 95% é realmente um número impressionante e diante também da diversidade da cultura brasileira. Você falou em cultura Lean, mas você tem por outro lado essa grande diversidade que é o Brasil, né? Que é o povo brasileiro, né? Então, o principal desafio acho que está nesse ponto. Com certeza. E a IP ela tem essa responsabilidade. É uma empresa 100% brasileira que respeita a cultura. Então a gente tem fábricas no Nordeste, fábricas no Sul, no Centro-Oeste. E é muito importante o Lean nesse padrão, né? Em manter essa necessidade de melhoria. Então, dentro da cultura nordestina, a gente tem produtos que têm foco dentro desse processo, trazendo esses conceitos de melhoria. E a gente entra muito numa questão do áudio bater com o vídeo. O que é essa questão? A gente ter muito claro quais são os indicadores que a gente vai trabalhar nessa estrada e que vai trazer a gente para o objetivo que a gente quer. A IP ser ali a primeira colocado, combatendo grandes concorrentes multinacionais. Uma empresa 100% brasileira que utilizou o Lean para conseguir alcançar os 95% dos lares. E a gente está muito perto de ter aí uma empresa brasileira dominando o mercado brasileiro de higiene e agora a gente entra no personal care. E quando a gente fala em desafios, é uma coisa constante, né? Um problema, um desafio dentro de uma empresa, com um método como o Lean, você consegue, de repente, resolver uma questão, né? Mas existem alguns problemas que são cíclicos, né? Que acabam voltando com o tempo e tal. Falando em 2025, quais são essas questões emergentes que vocês estão se deparando e tentando enfrentar com a ajuda do método Lean? Perfeito. O grande desafio, a gente tem aí a geração Z. E ela vem com uma pegada de digitalização. Então, qual é a tecnologia? Inclusive, o evento ele vem com esse foco, né? Quais são as tendências, o que a gente pode praticar no ambiente industrial para trazer o digital, para ajudar a gente a ter a cultura geração Z, né? Dentro de uma estabilidade do nosso turnover
e como fazer com que os nossos processos tenham mais eficiência. Então esse é o grande desafio. A IP tem um projeto específico, inclusive dentro do Lean/TPM, né, que a gente aplica as duas ferramentas juntas, e com isso a gente espera alcançar aí o primeiro colocado dentro do nosso mercado, né, do nosso nicho. E há quanto tempo a IP já tem um relacionamento com o método Lean, desde a primeira aplicação? 2014 iniciou essa jornada, né? Uma jornada, não é uma competição de tiro curto, né? É uma jornada mesmo, uma maratona, onde a gente busca a evolução do mindset. Então a gente começou em 2014, tendo ali o pensamento reativo, realmente emergencial, e agora a gente entra no lance de profundidade. Até então, eu comecei falando aqui com vocês sobre a questão de tocar o coração das pessoas. O quanto as pessoas entenderam e ter a primeira experiência aplicando o Lean. Agora a gente entra numa questão de qualidade de execução. O quanto as pessoas chegam na causa raiz. Que é importante a gente ter ali os problemas mapeados e que essa causa raiz seja estancada. A gente não quer ter problemas recorrentes se a gente quer chegar num nível de excelência, né? Então a IP, o objetivo da IP é que a gente consiga chegar num crescimento. A IP tem 74 anos. O que a IP cresceu em 70, a gente conquista em 7, que é a estratégia 70 em 7. Então imagine, a gente precisa com que as pessoas entendam esse processo de Lean, de melhoria contínua, né, de respeitar os padrões, de fazer certo na primeira vez. E desde o início que vocês adotaram o método Lean de gestão, né, qual o principal resultado ou transformação que o sistema já trouxe para a organização? Eu acho importante o foco nas pessoas, João. Esse é o grande lance. Os valores, desde os 70 anos, né, que a IP tem, a construção desse processo, os valores são muito fortes, tendo as pessoas como protagonista do seu ambiente. Esse é o maior resultado. Ter os valores junto com o protagonismo das pessoas. Mas, de forma tangível, a gente saiu de eficiências de 68% dentro do ambiente industrial para linhas com 85%, que é World Class, eficiência mundial, se comparando e posicionando a IP no ambiente industrial com grandes multinacionais. 30 milhões de saving com projetos Lean no ano passado. Desde 2014 até hoje, foram mais de 150 milhões. Será que vale a pena ou não aplicar o Lean, né, dentro dessa jornada? Com certeza vale a pena. E é uma tendência que não tem como, né, não seguir ela. Né, como filosofia, propósito. Porque não é, igual eu falei, não é uma competição de tiro curto. É uma maratona. Tem um longo desafio pela frente. Bons desafios. Né? Agora, no evento como o Lean Summit 2025, você traz as suas experiências para a plateia, mas você também leva experiências adquiridas ao longo do evento para dentro da sua empresa, né? Quais são as suas expectativas em relação a isso, né? Ao que você vai levar, né, para a sua equipe a partir de amanhã com o aprendizado tirado dessa edição do Lean Summit? Pessoal, quem não participou ainda desse evento tem que vir. Porque é um evento onde você consegue entender quais são as tendências, quais são as boas práticas e o quanto você tem de network, né? O que eu trago para a IP, dentro desse aprendizado, né, desses 2 dias, é essa pegada de tecnologia, é um ponto que a gente estudou bastante dentro desse processo, o quanto as pessoas são importantes e entender se a gente está no caminho ou não, né, olhando para o que está sendo praticado dentro do mercado. Então é um caminho, investir nas pessoas e através das pessoas a gente chegar em resultados de alta performance. Então o Lean, o Summit 2025, fica essa lição, o quanto a gente tem que usar as pessoas com a tecnologia para a gente alcançar o que é necessário. Então essa parte de tecnologia é o grande gargalo hoje, né? Olhando para a IP em específico. Então a gente sai com muita energia agora para colocar em prática tudo isso. Muito obrigado, Fabiano França, gerente corporativo de melhoria contínua da IP, pela participação aqui no nosso bate-papo e boa sorte aí na palestra. João. E até a próxima edição. Vem pro Lean Summit. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, mais informações do Lean Summit 2025.